Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, é com alegria em nossos corações que entramos em seus lares. Que Jesus os abençoe. Estamos fazendo o estudo do livro O Residente. Nós estamos no capítulo onde o Marcelo intitulou de O Rumo ao Trabalho. Queridos ouvintes, queremos dar boa tarde ao Jairo. Jairo, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bom, Sônia? Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos permita um trabalho de muito bom nível, né, Sônia? É isso mesmo, Jairo. Nós queremos deixar aqui para vocês, queridos ouvintes, o site da Rádio Boa Nova. E queremos convidá-los a conhecer o site, a navegar lá no site, conhecer toda a grade de programação. Para isso, vocês vão entrar no site www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br E os ouvintes que quiserem ligar lá para a rádio, é só discar o 0800 97 95011. 0800 97 95011. E lembrando aos amigos que o Clube Amigos da Boa Nova está com aquela oferta especial do kit do filme, o filme dos Espíritos. A vinda desse kit, pessoal, vai ajudar nos ambulatórios das casas Andela Luiz. Procure esse kit lá, adquira o kit do filme. Vou deixar para vocês o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. É 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Já, você lembra que na semana passada o Marcelo Rios estava conversando com o Palminha e Palminha estava falando dos arrastões diante dessas festas imensas que acontecem, né? Desses shows. Foi o que nós discutimos, né? É, isso mesmo. A gente começou a falar sobre isso. Ele fala inclusive, do que acontece no carnaval. Esses arrastões que acontecem no carnaval. Ele fala assim, Marcelo fala com Palminha. Querido amigo Palminha, o que o senhor acha imperativo para que seja evitado esses arrastões da onda sombria dominante? Aí o Palminha tá taxativo, né? Uhum. Em primeiro lugar, manter-se afastado do álcool. Essa hidra mortal, o seu consumo esteja se verificando principalmente como se observa os excessos do ambiente. Mas, irmão Palminha, o amigo não falou dos desregramentos? Querido irmão Marcelo, filho, toda e qualquer ingestão alcoólica por si só já é um desregramento. Em situação alguma, existe normalidade. Ô, Jairo, você já reparou que a gente está sempre justificando o álcool? Uhum. E aqui o Palminha é taxativo. Justamente. Ele é taxativo quando fala que toda e qualquer, né? Que não existe normalidade. Isso, justamente. Né? O álcool, ele provoca um estado que nós chamamos de ECA, né? Que é isso? Que é o estado de consciência alterada. Ah, sim. Né? Qualquer dose de álcool, ao percorrer aí pela corrente sanguínea, ele automaticamente é levado ao cérebro e provoca esse estado, né? Essa alteração de consciência. Né? E o álcool, ele é vamos dizer, um alimento ou um elemento, né, químico, que é um dos poucos que é absorvido na parede do estômago, né? Então, a absorção dele, a entrada dele na corrente sanguínea e a chegada dele ao cérebro, ela se dá de uma forma muito rápida, não é? Tanto é que quando a pessoa bebe, ela pode facilmente comprovar isso, né? No primeiro copo, ela vai bebendo, em segundos, ela já sente uma alteração cerebral, sabe? Por quê? Porque ele é absorvido na parede do estômago, ele entra, né, diretamente na corrente sanguínea, e essa absorção, ela de imediato, ela causa essa alteração, né, de consciência, do estado de consciência. E o Palminha fala, Jairo, que o indivíduo, nesse momento, perde completamente o controle sobre si mesmo.
Claro. E ele claro. fala, e aí, meu amigo, as portas estão abertas, facilitando todo o trabalho da onda sombria dominante. 2 pontos eu acho que são importantes a gente trazer aqui para a nossa reflexão, né, para que os nossos ouvintes também possam refletir sobre isso. O primeiro ponto é o impacto, né, do álcool sobre a mediunidade, né? Ora, se a mediunidade, se o exercício da mediunidade, ele é feito de consciência para consciência, ou seja, é o intercâmbio entre a consciência encarnada e a consciência desencarnada, se a consciência encarnada, se ela tiver qualquer nível de álcool, não é? Qualquer ingestão, qualquer presença de álcool, logicamente, isso incidirá de forma negativa, direta, na mediunidade. Né? Por quê? Porque a mediunidade, sendo um ato de consciência para consciência, ela precisa que a consciência encarnada, a consciência medianeira, né, ela esteja plena. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Então, essa questão, não, no dia de reunião eu não bebo, né? Outros falam assim, 2 dias antes da reunião eu não bebo. Ora, né, me desculpem, mas isso é tão somente um desculpismo, né? Mediunidade e álcool são, né, 2 líquidos que não se misturam. São 2 águas que não se misturam, não é? A mediunidade, ela não pode conviver com o álcool. Isso mesmo. Não é? Ô, Jário, é interessante o Palminha falar sobre essa onda sombria dominante. Sim. Que atua nesses locais. Claro. Né? Essa onda sombria que ele fala, o que nós entendemos disso aí? É a confluência, né, de várias mentes, né, várias mentes sombrias, que elas se somam, né, no piso vibratório em que se encontra e forma uma onda, né? Isso o mesmo. que é a onda? A onda, quando a gente vê, né, uma onda no mar, né? Vai arrastando tudo, né? Ela sai arrastando tudo, né? As ondas mentais, né? Elas vão se tornando mais vigorosas na medida em que elas vão se somando umas às outras, né? Então, existem as ondas mentais positivas, às vezes as ondas mentais de uma prece, né? Essas ondas mentais, e existem as ondas mentais negativas. Isso né? mesmo, é isso mesmo. O Palminha fala, querido Marcelo, quando passar pelos serviços emergenciais de assistências nos setores da misericórdia, você poderá ver em loco o produto de nossas análises de agora. Companheiros tombados na invigilância e arrastados pela onda. Verá que só mesmo, muita misericórdia. Sem dúvida passarei. Querido Marcelo, eu e o uruguaiano ficamos muito radiantes em vê-lo presentear nosso irmão Alberto com a obra Fonte Viva, do nosso querido instrutor Emmanuel. Já achei essa parte um barato, muito legal. Olha só, ficamos muito felizes. Aliás, pelos presentes, conhece-se o presenteador. Verdade. Muito lindo, né? Muito lindo. Pelo presente, conhece-se o presenteador. Né? E se pode avaliar com profundidade quem é e quais as suas intenções para com o presenteado. Foi um momento muito feliz vê-lo em um momento espontâneo e com uma postura tão nobre. Gente, eu acho que isso aqui é super interessante a gente fazer uma avaliação. O Palminha, ele mostra pra gente que a hora que você dá um presente, já, você tá ali colocando as suas intenções, Claro, né? claro. Com a doação daquele presente. Claro. As marcas da personalidade, elas são muito sutis, né? Elas estão vivas na roupa que você veste, na cor que você usa, né? No seu estilo de vida, e ele desce a esse pormenor aí, inclusive nos presentes que você dá. Isso. Não é? Ora, aquela pessoa que presenteia a outra com uma arma, né? Aquela pessoa que presenteia a outra aí com um livro não muito digno, né?
logicamente ela está falando de si mesma. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Ela está falando de si mesma. Quando você dá para alguém um livro e dá para essa pessoa um livro seguro, né? É sinal que você também se transparece naquele livro. Além de que quem está presenteando, além do livro, está dando uma bússola. Ah, justamente. Não é? Justamente. Um norte para a vida da pessoa. Implicitamente naquele livro está toda a matéria que a gente deseja àquela pessoa. Isso mesmo, né? é isso mesmo. Toda a matéria ali que a gente deseja essa pessoa. É isso. Só voltando à questão da onda dominante, porque nós falamos de 2 fatores, né? Falamos do primeiro e o segundo é a questão das drogas, né? Isso. Que nós já falamos lá atrás e vamos repetir. O álcool, não é a droga mais nociva. Ele fala que é a droga porta. Porque ela é a porta de entrada para todas as outras. Não é? Isso mesmo. Na medida. Então, o que a coisa desacerta? Muitas vezes as famílias remetem os seus jovens aí para estas estações de tratamento, né? Sim. As fazendas, os núcleos, os grupos, isso e aquilo. E essas pessoas vão, e tem umas que ficam até 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ali naquele tratamento e naquela desintoxicação. Aí todo mundo diz assim, o tratamento não deu certo. Não, o tratamento deu certo. O que não deu certo foi o pós-tratamento. Por quê? Porque este jovem, esse usuário, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, às vezes no próprio lar, a família não tem cuidados para com a bebida alcoólica, certo? Ou então, esse jovem ele volta para o lar, ele passa mais ou menos uns 20, 30, 40 dias recluso, ele não sai. Chega um momento que, naturalmente, ele sente necessidade do convívio social. E ele, então, retorna lento e gradativo a esse convívio social. Nesse convívio social, a primeira droga explícita que ele passa a conviver é com a bebida alcoólica. Né? Então, ele não quer voltar para a droga. Ele não quer voltar para o crack, não quer voltar para a cocaína, não quer voltar para a maconha. Realmente ele não quer. Mas ele retorna aos amigos e, retornando aos amigos, ele reaproxima das bebidas alcoólicas. Automaticamente, ele, inserido nessa questão do ECA, que ele novamente ele se mergulha nesse estado alterado de consciência, e o estado alterado de consciência debilitam as decisões. Ou seja, a pessoa ela perde grande parte da sua capacidade de escolha. Então ele volta à cervejinha. Cervejinha, mais 1 semana, mais 15 dias, ele volta às drogas. Por quê? Porque ele, perdendo a capacidade de escolha, né, ele também perde a capacidade sobre si mesmo. Isso. E a partir daí, ele faz o retorno às drogas. Então, não é que o tratamento da fazenda, disso e daquilo, não deu certo. O que não deu certo foi o pós-tratamento. É isso mesmo. Ô, Jário, voltando aqui ao presente que o Marcelo deu para o Alberto, o livro que eu me identifico com ele, Jário, é o Fonte Viva. Eu gosto dos outros. Fonte Viva. Mas esse Fonte Viva, eu vou te contar, é o que há, viu? O Fonte Viva é um livro maravilhoso. Não né? Aliás, Emmanuel é um escritor maravilhoso também, né? Emmanuel é um espírito. Quando eu me refiro a Emmanuel, eu refiro-me a um espírito diferenciado. Não é? Emmanuel, por que diferenciado? Porque Emmanuel ele trabalha nas áreas do impensado, né? E só os gênios trabalham na área do impensado. O que é o impensado? O impensado é aquele pensamento que foge ao senso comum. Emmanuel, numa página simples, numa página curtinha, ele consegue colocar tantas coisas que muitas vezes nos surpreendem, porque ela não está na faixa comum.
do simples. Aí você pergunta assim já, por que eu não vi isso antes? Por que eu não pensei isso antes? Justamente. Por que eu não vi? Por que eu não pensei? Sempre né? assim. Você lê aquele livro, né? Emmanuel, ele traz através de Francisco Cândido Xavier, aquele livro Pensamento e Vida, né? Isso, que é um livrinho pequeno, simples e tudo, lições curtinhas, não é? Mas as referências de Emmanuel sobre o pensamento e sobre a vida, né? São referências assim, de uma profundidade tão grande que muitas daquelas frases assim tão simples que ele coloca de uma maneira tão objetiva, tão direta, mas elas estão nas regiões do impensado, sabe? Só mesmo os gênios trabalham nessas faixas. É isso mesmo. Ô Jário, quando eu vejo uma pessoa, assim, por exemplo, um estudioso de Kardec, que consegue enxergar, entenda bem, que consegue enxergar o que está por trás da letra. Tá entendendo? Aí eu fico fascinada, Jário. Eu acho muito bonito isso. Que a pessoa comum não consegue ver. Justo. Tá entendendo? Mas aquela pessoa com mais perspicaz, eu acho que fala muito ele age muito pelo coração, então ele consegue enxergar melhor. Agora, infelizmente, as escolas brasileiras, né? Dentro desse retrocesso do ensino que nós vivemos aí já há uns 30, 40 anos, né? Os nossos jovens, eles não têm podido conviver com algumas matérias que são de suma importância. Entre elas, a filosofia. Sim. Porque antes a filosofia fazia parte do banco das escolas, né? E a filosofia, ela te leva a um processo de reflexão crítica, não é? E hoje, as pessoas leem, mas muito poucas refletem. E muito poucas aplicam à reflexão essa questão crítica. Então, é sempre bom que a gente busque estar mergulhado, próximo da filosofia, porque a filosofia é um braço do pensamento humano que te leva à crítica e que te permite entender o pensamento com uma facilidade maior. Ô Jário, aí você me faz lembrar de um exercício que você nos ensinou, de pegar uma mensagem e ler aquela mensagem, estudar aquela mensagem durante pelo menos um mês. Justamente. Só aquela mensagem, Sim. não é? A partir do momento que você faz esse exercício, você consegue penetrar no pensamento do autor. No pensamento do autor, no espírito da mensagem. Isso né? mesmo. No espírito da mensagem. Por quê? Porque cientificamente você tem duas maneiras de avançar, né, nos seus experimentos, né? E na sua visão das coisas. Uma é a visão das experiências que são práticas, né? Isso. Então, você vai para um laboratório com pipetas, buretas, microscópio, isso e aquilo, e você, então, vai trabalhar na prática várias experiências. A outra experiência é a reflexão, né? Ou seja, você submete aquele texto a um tempo reflexão, né? E você vai ver aquele texto, né, na sua exuberância ou na sua insignificância também. Isso, né? Porque você vai ver um texto que ele é lindo, né? Lindo, todo rebuscado, né? Todo cheio de, né? de pontos ali, mas quando você submete esse texto a uma vamos dizer assim, a uma evidência científica, né? Através da reflexão, você vê que aquele texto ele não traz nada. Né? Ele é só rebuscado, só cheio de palavras diferenciadas, não sei o quê, mas realmente ele não fala nada. Não fala, né? não te tem acrescenta. Peso não acrescenta, né? Ele não peso. Aí é a diferença dos livros, né? Por exemplo, você lê um livro de René Descartes, às vezes, né, por exemplo, Discurso do Método, é um livro curtinho, é o que restou, né,
da incineração que ele fez de grande parte de que ele havia escrito por pressão da própria daquele movimento católico, né? Como é que chama lá? A Inquisição, né? A Inquisição, René Descartes, ele tinha vários trabalhos prontos quando a Inquisição bate as suas portas, né? Então ele pega aquilo tudo e joga na lareira, né? E põe para queimar, porque ele sabia que se aquilo fosse pego, ele seria incinerado em praça pública. Não é? Então, o pessoal da Inquisição teve lá, verificou isso, verificou aquilo e não encontrou nada. E os seus alunos, depois, foram na lareira e tinha sobrado umas partes, né? Que é o discurso do método. Quer dizer, você vai encontrar o quê? Se não me engano, umas 70, 80 páginas, né? Mas você lê 70, 80 páginas, elas te dão o conhecimento de 7.000 páginas. Né? Por quê? Porque está na profundidade do que foi escrito e não na quantidade do que foi escrito. É isso mesmo. Continuando aqui com o presente, o Palminha cita aqui o caso de Maria. Maria, meu querido amigo, presenteou o mestre com um nardo, essência fina, dando de si o melhor. Assim devemos ser todos nós, presenteando a vida com aquilo que possuímos de melhor, ainda que seja com o nosso modesto nardo pessoal. Ô, Jário, é verdade, né? Quando você vai presentear alguém, você quer dar o de melhor para ela, né? Justo, de melhor. Se você dá alguma coisa que não é legal, aquilo não marca. A vida nos presenteia diariamente com o que ela tem de melhor. De melhor, né? é isso mesmo. Você abre as suas janelas, você vai encontrar um sol, né? Isso. Brilhando, um céu aberto, né? Você vai encontrar tudo que o alto possa nos oferecer de melhor. É isso aí. Né? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes de visitarem também o nosso site. O site da Editora Itapuã é www.itapuãeditora.com.br. E quem quiser conhecer nosso blog, deixar um recadinho lá para a gente, é só acrescentar /blog. www.itapuãeditora.com.br/blog. E vejam lá os nossos lançamentos, o livro Perseverar Sempre, Digna Estrela, Caravana da Luz, um livro que as pessoas nos perguntam muito, é o Por Entre as Sombras. Lá tem, no site da editora, tem o Degustação do Por Entre as Sombras. Conheçam, visitem nosso site. E quem quiser falar com a gente pessoalmente, o telefone é 31DDD 3357-6550. 31DDD 3357-6550. Ô, Jário, voltando aqui no presente, o Palminha fala sobre o Emmanuel. O instrutor Emmanuel faz parte dos planos traçados pelas instâncias maiores. Embora, por nos localizarmos em ampla insignificância espiritual, não conseguimos entender e nem mesmo nos apropriar melhor das metas e dos objetivos traçados. Marcelo, quem somos nós com as nossas limitações para penetrarmos em projetos tão grandiosos e luzidios? Sabemos modestamente que eles existem e estão aí em pleno andamento, vitoriosos. Não podemos ser as estrelas a irradiar a luz e sinalizar rota para viajantes nas noites invernais e frias. Mas não nos acanhemos em ser o vagalume, mesmo que ainda em voo cego da ignorância. Vamos cumprir o nosso ínfimo papel. Já outra coisa interessante aqui do Palminha, né? A gente fica sempre preocupada em desenvolver grandes projetos, né? Em modificar grandes coisas. Se nos recolhermos a nossa insignificância e fizermos aquela pequenina obra que nos cabe, olha que coisa boa que a gente já... Olha a nossa contribuição a partir daí, de desenvolvermos aquele pequeno trabalho que nos é legado. Mas a gente fica sonhando com... Nossa, é mania de megalomaníacos, né? Nós somos megalomaníacos. Verdade. A gente quer grandes obras e esquece
do nosso cotidiano, das nossas pequeninas atividades. Eu acho que nós demoramos muito tempo, né, para aprendermos, né, que o grande está no pequeno, né? Porque a questão do grande e do pequeno não é uma questão de tamanho, é uma questão de transcendência, né? É uma questão de profundidade, né? Então, o pequeno, né, ele realmente, às vezes ele traz grandes coisas, né? Mas é o grande que fala com profundidade, né? E não pela quantidade, né? Todas as vezes que nós nos preocupamos muito com a quantidade, nós perdemos em qualidade, né? Quando aí alguém vai falar assim, mas Chico psicografou mais de 400 obras, né? Tá, ele psicografou essa quantidade de obras, mas o projeto foi sempre pequeno, né? Começaram com pequenos projetos. Não, vamos ver se chegamos até tanto. Chegaram. Agora nós vamos ver se chegamos até tanto. Chegaram. Agora nós vamos ver se chegamos até tanto. Chegaram, né? Quer dizer, mas foi sempre passo a passo. Passo a passo, né? E não aquela questão megalomaníaca, né? De estourar, de não sei o quê, bererê, bererê. Quer dizer, bererê, bererê do nosso mineirês, né, Sônia? Eu tô querendo entender o que é o bererê, bererê. Bererê, bererê é que quando a gente tá falando assim, do vazio, né? Então, bererê, bererê. A gente tá conversando, não tem mais, assim... Falta, às vezes, a palavra faz assim, bererê, bererê. Bererê, bererê é aqui do mineirês, né? E que pode ser aplicado também em todo o Brasil, né, Sônia? Nós não vamos cobrar royalties por isso, né? Então, essa relação do pequeno, ela se insere no grande, na medida em que ela ganha em profundidade, né? Nós vamos ver esses livros que nós estamos citando aí, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, né? Agenda Cristã, não é assim? São livros maravilhosos e nós vamos ver que são livros curtinhos, né? Lições curtinhas. Não são lições, né, de grandes e tudo, não. São lições curtinhas. Ou seja, dentro do pequeno, Emmanuel constrói grandes coisas. Né? Você vê um livro daquele, por exemplo, um Fonte Viva, você vai ver que ele traz mais de 200 e tantas mensagens, né? 250, 200 e tantas mensagens. Ora, não é? Mas todas mensagens curtinhas. E todas mensagens que conversam conosco, né, intimamente e que nos falam de coisas importantíssimas. É isso mesmo. Ô Jairo, o Palminha fala que cabe-nos o desempenho de sinaleiro, indicando que ainda existe vida no minúsculo ponto da estrada, cumprindo a humilde tarefa de padioleiros nas áreas da emergência, evitando a todo custo sermos o calhau solto pelo caminho, a ferir os pés de quem quer que seja. De quem quer que seja, justamente. As nossas atividades, Marcelo, são tímidas e visam tão somente manterem acesas os torrões incandescentes que flamejam, acanhados na busca de novos conhecimentos. Muitas vezes, atendemos à justificada curiosidade. Entendemos que atravessamos uma madrugada gélida dentro dos quadros da evolução humana, que ainda perdurará por longo período, até que tudo se restabeleça. Que não haja nenhuma individualidade, nenhum companheiro que possa protestar ignorância, ou mesmo alegar que não foi atendido no quadro das últimas chances. Aliás, amigo, quantas chances têm sido vertidas pela misericórdia eterna, infinita. Assim, vamos satisfazendo algumas expectativas. E, na medida do possível, abrindo espaço para a conscientização imperiosa na ordem do despertamento espiritual em regime de urgência, atendendo a tantos quanto procuram o esclarecimento nas páginas que, em equipe, procuramos traçar. Mas temos uma preocupação única de não desviar o foco da atenção. Aí Marcelo fala, mas, irmão Palminha, a que se refere o senhor com foco de atenção?
Ah, querido Marcelo, temos o trabalho erguido em 3 frentes: as obras da codificação, as obras subsidiárias evangélicas e subsidiárias filosóficas e científicas e as obras esclarecedoras. Nas primeiras está o alicerce e a estrutura mestra de grande construção. Cobrei ao leonês Hipólito Leon Rivail este magnífico trabalho, que deve ser a bússola em todas as circunstâncias. Tudo deve estar compreendido nele. Aí estão as bases pedagógicas do aprendizado espiritualizado. Reflexões refinadíssimas, utilizando metodologia apurada, dentro da psicopedagogia moderna, visando assim ofertar ao homem instrumento de consolação à luz da razão, da lógica e do bom senso. Ô Jário, voltando aqui a esses trabalhos, que a gente tem a mania de querer coisas muito grandes e esquecer as pequeninas que estão na nossa responsabilidade. Um caso interessante que eu ouvi outro dia, uma dona de casa conversando com a gente, ela se sentia muito humilhada. Uhum. Porque ela não trabalhava fora, né? Uhum. E só ficava ali dentro de casa cuidando dos filhos. E ela se sentia muito humilhada porque, diante da modernidade, a mulher saiu do lar para o trabalho, né? Uhum. Para o trabalho fora de dentro da casa, mas eu abro aspas porque ela trabalha fora e dentro de casa. Uhum. Mas essa senhora se sentiu humilhada por isso. Tá entendendo? Uhum. Aí eu fiquei imaginando a importância que essa senhora tem no lar e a importância que o compromisso dela deve ser bem grande, Jair, porque ela tem que permanecer ali. Principalmente porque a família é a nossa maior obrigação, né? É, isso mesmo. A família é o nosso maior compromisso, né? Então, às vezes a pessoa se sente realmente humilhada e tudo por não ter desempenhado na vida um trabalho, às vezes até remunerado, Isso. né? Mas a maior remuneração, né, o bônus hora, né, Isso vem do nosso desempenho em família. É isso né? mesmo. Agora, olha só, ela saindo dessa vida com a missão cumprida, já. Uhum. Ela vai falar assim, graças a Deus que eu não saí para o trabalho, né? Justamente. Sobre esse trecho que você trouxe para nós aí... As considerações sobre... né? Uhum. Eu acho interessante, e aqueles, às vezes, que me dão o prazer de acompanhar aí o nosso Facebook, né? Uhum. Podem até depois conferir, eu vou ver se nesse fim de semana próximo, qualquer dia desses aí, eu vou postar lá uma mensagem que deve ter alguma coisa aí de 10 dias que eu recebi através do Espírito Sheila, sabe? E essa mensagem, ela tem como título Apelo, certo? Apelo. Achei a mensagem assim, muito interessante, porque é o Espírito Sheila falando sobre a gravidade do momento que nós atravessamos até agora, né? Esse momento de muitos atropelos, falando inclusive sobre as drogas, sobre as dificuldades, né? Sobre as incertezas, não é? Mas ela colocando da alegria que existe entre eles, né, de ver a doutrina espírita avançando de uma forma consciente, de uma forma lúcida. Isso. Né? E também ela coloca dessa alegria de ver as casas espíritas bem preparadas e dando respostas maravilhosas junto à sociedade. Né? Sim. E ela diz assim que a grande maioria das casas espíritas tem aberto as suas portas com segurança, né, acolhendo com carinho, né, fraternizando e estendendo mãos para companheiros que se encontram na invernia da vida. Uhum. Né? Quer dizer, é interessante como que os espíritos, então, têm visto as nossas casas espíritas, o nosso movimento espírita. Né? Contudo,
Sheila, ela, né, depois disso tudo, ela fala o seguinte, ela coloca sobre essas mentes contrárias, né? E que até Palminha vai chamar aí daquilo que nós comentamos há pouco e que você leu alguns trechos sobre a onda dominante, né? Uhum. Essa onda negativa, essa onda soturna dominante, né? Então, a Sheila, nessa mensagem, ela fala-nos muito da necessidade das nossas casas espíritas cuidarem, né? Justamente de não abrirem a guarda, né? Não se tornarem vigilantes quanto às bases dessa doutrina espírita e quanto às bases que devem ser levadas a efeito nessa casa espírita, certo? Então, Sheila, ela fala da necessidade de nós fazermos imediatamente, das casas espíritas, do movimento espírita, fazermos imediatamente um retorno às bases. E achei muito interessante que, pela colocação dela, ela não considera as obras de Emmanuel, né, como obras subsidiárias. Uhum. Ela considera as obras de Emmanuel como obras básicas. É. Entende? Né? E ela diz assim, a necessidade que as casas espíritas têm de fazer um retorno ao estudo do instrutor, aos estudos voltados ao instrutor Emmanuel, e fazermos um retorno, e ela chama de releitura, né, das obras que nos foram trazidas por André Luiz. Sim. Você entende? Uhum. Então, ela chama a atenção que a casa espírita, ela não pode se dissociar disso. Ela tem que estar firme, ela tem que se sustentar ali em Kardec, tem que se colocar ali em Emmanuel, em André Luiz, ela tem que manter os alicerces firmes para que a construção não venha balançar. Isto. Você entende, Sônia? Entendo. Então, quando nós falamos aqui, vamos falar de nós, né? Quando nós falamos aqui de Marcelo Rios, quando nós falamos de Sheila, quando nós falamos de Elizabeth de Esperança, quando nós falamos de Palminha, quando nós falamos desses espíritos todos e que nós temos aí trabalhos que nós consideramos importantes, né? Como Por Entre as Sombras, A Faxina, O Residente, Reencarnação Divina Bênção, Babile, A Noiva, né? Em família. Em Família, né? O Digna Estrela, né? Perseverar Sempre, todos esses trabalhos, né? Que nós sempre procuramos estruturá-los, né? Com grande profundidade, e estamos sempre vigilantes quanto ao conteúdo, né? Nós não estamos falando que as pessoas devem abrir mão do que é básico, não é? Muito mais pelo contrário. Nós só vamos entender Palminha, só vamos entender Marcelo Rios, só vamos entender as mensagens se a base estiver sólida. É isso mesmo. Entende? Para nós avançarmos nos conhecimentos. Não é? Então, é necessário que o movimento espírita, a casa espírita, né, faça essa releitura. Ô, Jari, igual nessa parte que o Marcelo Rios presenteia o Alberto com o livro Fonte Viva, olha só, quem lê o Nosso Lar entende perfeitamente. Entende perfeitamente. Não é? Justamente. Quem leu o livro vai saber que... Isso aí, né? Vai saber que tem um motivo. Né? Vai saber que tem um motivo. E, fonte viva, né? Por que fonte viva? Né? A fonte viva é aquela que Jesus se refere, né? Aquele que beber desta água jamais terá sede. Isso mesmo. É ou não é? É isso mesmo. Ele fala que Kardec veio abrir os túmulos e tirá-los do status de morada dos mortos, para reduzi-los a simples ossuários, sem nenhuma importância prática.
retirando as almas do purgatório e dos infernos inapeláveis, extinguindo com o status dos céus para falar em imortalidade da alma e da responsabilidade renovadas. Veio semeando luzes novas sobre a ignorância humana. Nós estamos estudando já lá na nossa casa o livro dos Espíritos, e nós estamos falando justamente sobre isso. Como que o livro dos Espíritos esclarece sobre isso, né? Justamente. É interessante o seguinte, né? Não vamos nem parar por aqui. O movimento espírita, a casa espírita, nós espíritas, nós não podemos, né, vamos dizer, viver doutrina espírita sem conhecer os grandes da doutrina espírita. Uhum. Entende? Então, é necessário que a casa espírita indique aos seus frequentadores, indique aos profitentes dessa doutrina, né, os livros, por exemplo, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Gustavo Gelley, né? Nós temos que conhecer, né, Ivone Pereira, nós temos que conhecer Zilda Gama, né? Porque são pessoas, são trabalhadores da primeira hora. São pessoas que, nos momentos mais difíceis, se fizeram presentes através de um trabalho anônimo, mas de um trabalho profundo, não é? Quando nós vamos ler, por exemplo, Gabriel Delany, né? o Ernesto Bozano, A Alma Imortal, Reencarnação, né? Lemos Leon Denis, O Destino do Ser e da Dor, não é? São livros que não podem faltar ao conhecimento espírita. É isso mesmo. Já estamos encerrando aqui mais um programa nesta quinta-feira. Queremos agradecer a todos que nos ouviram. Entre em contato com a gente, dê sugestões para o nosso programa. Eu quero encerrar com essa frase do André Luiz, do livro Conduta Espírita. Quem se demora na margem sofre atraso no caminho. Um grande abraço e boa tarde a todos. Boa tarde, Jair. Boa tarde aos nossos ouvintes.